Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Vamos repetir aí aos nossos telespectadores o escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, situado à Rua Santa Catarina, número 80, sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. E, como de costume, também a doutora Luciana Mello, filha do Dr. Vanderlei, advogada, e que nas horas vagas, finais de semana, é tecladista e cantora. Então, se você tem interesse aí para brilhantar a cerimônia de casamento, faça contato com a doutora Luciana Mello pelo 99967-6276, 99967-6276. Como sempre, deixamos aqui o número do nosso WhatsApp para você aí fazer contato conosco, mandar uma sugestão, fazer alguma crítica, fique à vontade. Interaja com a gente pelo 98451-3033. 98451-3033 é o nosso WhatsApp. Antecipadamente agradecemos e agradecemos também aí aos nossos amigos telespectadores que têm enviado mensagens elogiando o programa, o Dr. Vanderlei, a minha pessoa, TV Poços, aos funcionários da TV. Agradeço em meu nome e em nome de todos eles. Agora nós vamos para uma utilidade pública. Vou colocar a foto aí de uns cachorrinhos para que vocês, caso se interessem, nos ajudem a arrumar um lar para esses cachorrinhos. São cachorros, são filhotinhos, de raça não definida, de porte médio, tem aí machos e fêmeas. Então, para adoção de filhote é melhor, porque já cresce na residência. Se você tiver interesse em um desses cachorrinhos, ou souber de alguém que tenha interesse, e ajude também a divulgar, tá bom? Quem tiver interesse, faça contato com o Elizabeth pelo 98817-4746. Elizabeth, 98817-4746. Ou então pelo próprio WhatsApp aqui do programa, Direitos e Deveres. Vamos aí ajudar aí a arrumar um lar para esses cachorrinhos. 98451-3033, repetindo, é o nosso WhatsApp. Hoje nós vamos continuar dentro do assunto principal do nosso programa, que são leis. Leis federais. São leis que são propostas, feitas, votadas, aprovadas pelos nossos legisladores federais. Os deputados e os senadores, que numa ação conjunta chama-se Congresso Nacional. E nós temos uma lei, um projeto de modificação, de adicionar ao crime de furto, que é o artigo 155 do Código Penal, uma lei criminal, como o próprio nome diz aí, está inserido no Código Penal. É um projeto de lei 4540 de 2001. Ela é de autoria da deputada Talíria Petroni, do PSOL, do estado do Rio de Janeiro. Essa senhora aí, que é a deputada Talíria Petroni, do partido PSOL do estado do Rio de Janeiro. O PSOL é um partido de extrema esquerda, né? Todo mundo sabe disso. E ela então está propondo uma alteração nesse artigo 155 do Código Penal brasileiro para prever o chamado furto por necessidade e o furto insignificante. Diz ela aí no seu
projeto de lei que o furto de necessidade, quando a coisa for subtraída, furtada pelo agente, pelo ladrão, em situação de pobreza ou extrema pobreza, para saciar sua fome ou necessidade básica imediata sua ou de sua família. Então, é considerado furto por necessidade. Vamos tirar essa tela um pouquinho aí, Lucas? Vamos para fazer um breve comentário aqui, o que é esse furto por necessidade. Desnecessário, completamente desnecessário essa necessidade que ela colocou aqui. Então, alega o projeto de lei da deputada que se o furto for por necessidade da pessoa que está na pobreza ou na extrema pobreza, o furto então vai deixar de ser crime. Resumidamente, o que é o artigo aqui que ela está propondo é isso, vai deixar de ser crime. Isso é um absurdo. Primeiro que a lei já dispõe de um furto chamado furto famélico. O furto famélico é aquele que a pessoa age em extrema necessidade. Já existe isso. Por uma fome extrema. Ela furta algo para comer, para se alimentar. Esse furto por estado de famélico, hoje praticamente não acontece, porque as políticas sociais dos governos, governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras municipais, elas têm avançado ano a ano e têm dado uma cobertura muito grande a essas pessoas que estão aí na chamada linha de pobreza, ou abaixo da linha de pobreza, ou na extrema pobreza. Então, são catalogados e recebem o Bolsa, o Auxílio Brasil, que hoje é o novo nome do Bolsa Família, recebem vários tipos de ajuda do governo federal, através da Caixa Econômica Federal, do governo do estado e das prefeituras, através do CRAS. Cestas básicas, recebem. Tem a cesta básica e tem até a cesta básica verde, que são produtos aí, são os vegetais que também recebem. Tudo isso de graça. Então, não se justifica de forma alguma que uma pessoa vá furtar porque fala que não tem o que comer. Então, não tem se não correu atrás. Não bateu a porta dos órgãos aonde fazem esse serviço. E hoje nós temos aqui no caso de Poços de Caldas, milhares de pessoas que estão inscritas neste programa, recebem o auxílio. Então, não há necessidade de furtar, de tirar do outro. E quando isso acontece, furto assim, em armazéns, supermercados, lugares que vendem produtos de primeira necessidade alimentar, na maioria são supermercados. O que se tem visto pela estatística policial é furto de bebida alcoólica, furto de carne de primeira linha, picanha, e outros itens de maioria bebida alcoólica, uísque, vodka. Então também não se encaixa falar que uma pessoa furtou aquilo porque está com uma fome violenta, está passando por uma necessidade. Então, completamente desnecessário. E o que propõe essa senhora deputada, esse furto por necessidade, é então desnecessário. Ela quis com isso propor uma coisa perigosa, liberar o furto. Porque se for assim, qualquer pessoa fala, eu estou com
com fome de comer uma barra de chocolate do mais caro que tiver ali na loja, no supermercado, vai lá e furta. E fala, não, foi por necessidade. Rouba, furta, melhor dizendo, um maço de cigarro, eu estava com uma vontade de fumar danada, por necessidade eu furtei um maço de cigarro. Então, isso eu tenho certeza, não quero me desapontar, que esse projeto de lei dessa deputada do PSOL não vai passar na Comissão de Constituição e Justiça. Não é possível. Porque, como eu disse, a lei já prevê o chamado furto famélico. Vamos voltar aí à tela do furto para falar agora do outro furto que essa deputada do PSOL inseriu aí na lei, que é o chamado furto insignificante. Nós temos aí. Então, o furto insignificante, se insignificante a lesão ao patrimônio do ofendido. Quer dizer, furto insignificante. Se insignificante a lesão ao patrimônio do ofendido. Se é de pequeno valor a coisa furtada, e não for o caso de absolvição, o juiz deverá substituir a pena de reclusão pela pena restritiva de direito ou aplicar somente a pena de multa. Bom, vamos pegar aqui somente no furto insignificante. Diz a deputada do PSOL, a Talíria Petroni, que se esse furto for insignificante, essa lesão ao patrimônio do ofendido, da vítima, é considerado furto insignificante. O que ela está querendo dizer com isso? Olha, se a pessoa entra no supermercado e furta lá uma peça de picanha e diz que é por necessidade, aí a polícia vem, pega, prende o ladrão, aí a pessoa fala, não, isso aqui é por necessidade. O que é uma peça de picanha para um supermercado? É insignificante. Não, mas o problema não é esse. É antes de analisar a lei, antes de analisar o valor furtado, existe primeiro uma premissa de que não se deve e não se pode furtar. Não se deve e não se pode furtar. Aquilo que não é meu, se eu quiser obter, eu vou obter por meios lícitos. Se é uma mercadoria, eu vou comprar. Se eu tiver dinheiro para comprar, eu compro. Se eu não tiver, eu não compro. Então, antes de analisar se uma determinada mercadoria não vai fazer falta nenhuma para uma grande rede de supermercado, ora, mas o que é isso? O que é uma garrafa de uísque para um grande supermercado? Deixa lá a pessoa levar. É por necessidade? Não é. É furto. Então não tem esse negócio de insignificante. Não é insignificante. Furtar um pirulito na boca de uma criança, quanto custa um pirulito? Um pirulito não custa baratinho, quase nada. Então é insignificante? Para a criança não é. Tira um pirulito da boca de uma criança para ver como é que ela fica, né? O que ela apronta. Então, o problema não está no valor, o problema está na conduta. O Código Penal diz, ele não proíbe de furtar, mas diz que se furtar, vai ser penalizado, vai passar por uma reprimenda, por um castigo da lei. Agora, existem um outro caso já previsto na lei, já está previsto, e que esse tal de insignificante aqui que a deputada coloca no projeto, furto insignificante, que joga por terra da mesma maneira do outro item que eu falei aqui do furto famélico, que é o chamado bagatela, furto bagatela. A pessoa furtou uma caixa de fósforo num determinado armazém. Vai ter que ter o processo. Mas é uma caixa de fósforo. Como eu disse, não interessa
o valor que foi furtado. Para os olhos da lei, interessa a conduta do agente, de quem furtou, do ladrão. Depois, lá na fase do processo na justiça, quando o juiz, ou até, propriamente até através da manifestação do Ministério Público, do promotor, pode então constar na sua sentença que aquilo foi uma bagatela, ou seja, insignificante o valor furtado e que não há necessidade de retirar o indivíduo da sociedade, restringir o seu direito de ir e vir, recolhê-lo a um sistema prisional. Então, já existe isso. Insignificante e desnecessário esse segundo item da deputada do PSOL, Talíria Petroni. Aí diz ainda nesse projeto dessa senhora, parágrafo 2º, se é de pequeno valor a coisa furtada, e se não for o caso de absolvição, o juiz deverá substituir a reclusão, a pena de reclusão, pela restritiva de direito ou aplicar somente a pena de multa. Então, ela está dizendo aqui, se o furto se enquadrar dentro desse item de necessidade ou dentro desse outro item de insignificante, e o juiz condenar a pessoa mesmo assim, essa condenação de uma reclusão, de tirar ele da convivência da sociedade e recolher ele ao sistema prisional, vai ter que o juiz agora, em tese, pelo projeto, substituir essa pena de reclusão pela restritiva de direito ou aplicar somente a pena de multa. Então nós vemos aqui que isso também é desnecessário. Já é desnecessário. Mais uma desnecessidade. Porque isso o juiz, na hora de aplicar a pena, num caso que eu falei do primeiro item do furto famélico, que é o furtar, alguém furta necessariamente para matar a sua fome, ou então, como eu falei, o da bagatela, dei o exemplo da caixinha de fósforo, o juiz, na pena, não vai recolher esse indivíduo ao sistema prisional. Ele vai dar no máximo para ele uma restritiva de direito, que a pessoa não pode ficar na rua depois das 20 horas, não pode frequentar bares, lugares que vendem bebida alcoólica, a pessoa tem que apresentar um atestado que está trabalhando, ou então multa. Agora a multa, para quem já não tem, se diz que era pobre e furtou porque não tinha dinheiro, também fica difícil para aplicar. É desnecessário, então, o parágrafo 2º do projeto de lei da deputada Talíria Petroni, quando ela diz que se for de pequeno valor a coisa furtada. Isso já existe, mas tem que ter o devido processo legal. Tão falado hoje, né? Devido processo legal. E tem por último, que é o parágrafo 8º dessa proposta de modificação do artigo 155, furto do Código Penal, onde o projeto disse que não há crime quando o agente, o ladrão, ainda que reincidente, quer dizer, já fez isso várias vezes, pratica o fato nas situações caracterizadas como furto por necessidade ou furto insignificante, sem prejuízo da responsabilidade civil. Ok. O que ele está querendo dizer com isso? Que mesmo que a pessoa seja reincidente, quer dizer, fez uma vez, foi pego, aí foi lá, terminou o processo, a pessoa recebeu lá uma pena restritiva de direito, não pode frequentar alguns lugares, consumo de bebida alcoólica em bares,
não pode permanecer após as 20 horas na rua, essas coisas costumeiras. Isso, quando há uma reincidência na prática de um crime, seja qual crime for, ele perde alguns benefícios. Então a pessoa furtou uma vez, recebeu aí a lei deu uma segunda chance, ele vai e furta de novo. Aí furta de novo. É um ladrão contumaz, costumeiro, useiro e vezeiro. Aqui nesse projeto fala que mesmo que for em reincidente, ou sabe lá quantas vezes praticou o mesmo furto, prende, solta, prende, solta, prende, solta, o juiz, na pena, ao olhar a pena, deverá desconsiderar a reincidência. Então, ele continua tendo aí as suas benesses. E por último, ainda tem o parágrafo 9 desse projeto de lei da deputada aqui do PSOL. Eu continuo daqui a pouquinho, já que a gente volta. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Ok. Antes de nós terminarmos aqui esse projeto de lei, né? Projeto entre aspas, né? Porque eu vejo tanta coisa errada, tanta coisa desnecessária aqui, que infelizmente nós temos que comentar, porque o nosso programa é Direitos e Deveres, baseado aí em projetos de lei. Então estou mostrando aqui um projeto que está sendo amplamente divulgado aí pela mídia, né? Ela está, a deputada aqui, o que tudo parece, mais recebendo mais elogios do que crítica. Mas como eu disse no início do programa, a Comissão de Constituição e Justiça, aquela que analisa todos os projetos que os deputados apresentam para serem votados, vai barrar isso aqui. Por dois motivos. Primeiro, porque já existem, já existem preceitos em lei. Só que da maneira como está colocando aqui, está querendo praticamente liberar o furto. Furto por necessidade. Como é que se separa isso, furto de necessidade? É uma coisa muito pessoal, porque cada um sabe o que ele necessita. Então o sujeito acha que necessita de um carro, mas ele não quer trabalhar para comprar um carro, trabalhar, né? Para conseguir dinheiro para comprar um carro. Aí eu necessito de um carro, vai lá e furta o carro. Mas o que é um carro para uma grande revendedora de veículos? Né? Mega revendedora de veículos. O que é um carro? Pode enquadrar nesse pequeno valor da coisa furtada. Porque quando uma lei passa, ela abre um leque de interpretações. Então, uma das interpretações é que é a necessidade. Mas ela coloca aqui que é pequeno valor. Mas o que é o pequeno valor? O pequeno valor, para mim, pode ser um, pequeno valor para você pode ser outro. Ou podem ser iguais. Então, mas, antes de analisar se é pequeno valor ou não é pequeno valor, a lei diz que a conduta de furtar alguma coisa é crime. Mas é crime, mas não é crime, porque se for de pequeno valor, se não for significar muito para o estoque, né, para o patrimônio da pessoa, da empresa, então pode furtar. Perigoso, muito perigoso isso.
Aí vamos dizer, aí agora vem a parte que eu considero mais perigosa ainda. Nesse projeto de lei aí 4540, que é o parágrafo 9. Vamos colocar aí mais uma vez para você dar uma olhada, que é a última linha. Em todas as modalidades de furto, a ação penal se procede mediante queixa. Olha, isso aí, essa pequena frase quer dizer muita coisa. Em todas as modalidades de furto. A deputada não colocou aqui no seu projeto de lei se são as modalidades de furto do que ela se refere, porque há um erro aqui na redação. Ela deveria colocar, então, em todas as modalidades de furto, por necessidade ou furto insignificante, se procede o processo mediante a reclamação da vítima. Mas não foi isso que foi colocado. Em todas as modalidades de furto, nós temos furto simples e temos furto qualificado. Então, aí ela já entrou em todo o artigo do 155 do Código Penal. Dizendo o que com isso? Todo furto, a vítima deverá então manifestar perante a lei, a justiça, o desejo de representação. Ou seja, que a polícia, que a justiça tome providência contra aquela atitude que aquele indivíduo fez. Olha, isso aí é um absurdo. Então vamos lá. O sujeito furtou um celular ali, a pessoa estava num determinado local, deu bobeira ali, num minuto no celular, o outro vai lá e pegou o celular e furtou. Aí descobriu quem foi, a câmera mostrou, pegou a pessoa ali no flagrante, polícia vem, leva a pessoa para a delegacia. O dono do celular tem que manifestar se deseja que o indivíduo que furtou o seu celular, o ladrão, seja responsabilizado pelo crime que cometeu. Isso que chama-se direito de representação. Porque se ele assim não o fizer, a coisa não prossegue. O sujeito é colocado na rua, não vai ter flagrante, não vai ter inquérito, não vai ter processo criminal, não vai ter nada. Isso é perigosíssimo, porque a justiça criminal, ela defende, em primeiro lugar, a vida. Em segundo, o patrimônio. Então, a lei entende que quando uma pessoa é furtada, quando uma pessoa é roubada, o Estado tem que agir e não a pessoa dizer que quer que haja. Por quê? Porque o Estado está protegendo a pessoa de um agente, um ladrão. E o Estado vai impedir que esse agente cometa, esse ladrão, cometa outros furtos contra outras pessoas, retirando de circulação. Agora, a pessoa é furtada e ainda tem que, na delegacia, manifestar o desejo de representar. Quer dizer, o Estado punitivo se afasta e a pessoa que tem que manifestar. Muitas das vezes tem que ficar cara a cara lá com o ladrão. Isso é um absurdo. Outro dia, está rodando aí por todo lado na rede social, um dos discursos do senhor Lula da Silva. Ele diz que acha que a lei é muito severa, onde já se viu prender uma pessoa, um jovem, só porque ele furtou um celular. Ora, primeiro porque o celular não é dele. Então se ele furtou, porque não é dele, é de outra pessoa. E a outra pessoa comprou, pagou do seu salário, honestamente. Agora,
falar isso para quem está de fora é uma beleza. Agora, para quem foi furtado, não interessa quanto custou o celular. Tá difícil, hein? Hoje em dia, o direito penal está sendo chacoalhado. Então, esperamos aí que a Comissão de Constituição e Justiça não receba, não deixe passar esse projeto aí dessa deputada do PSOL. Semana que vem a gente retorna. Um grande abraço. Fiquem com Deus.